Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Natasha e eu estou aqui para partilhar com vocês os livros do mês de maio. Em abril eu li só 3 livros, eu vou colocar o vídeo aqui alguns do mês de abril, porque me dediquei muito a um livro. Foi quase aqui um estudo aprofundado de um dos livros. E já temos aqui mais livros, mas são todos livros pequeninos. E eu passo muito por estas fases. Aliás, eu sou muito de fases. Há fases em que só quero ler livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda, etc. Há outras fases em que só quero ler livros de horror ou fantasia. Há outras fases em que só quero ler livros mais clássicos, que é um bocadinho a fase onde eu estou agora. E está tudo bem. Eu vou fluindo por aí, não me forço, porque eu acho que a vida já nos obriga a fazer tantas coisas que nós às vezes não nos apetece. Como trocar fraldas, que temos que fazer, mas que não é propriamente um prazer trocar fraldas. Então, estas coisas, como ler, os nossos hobbies, aquilo que nós fazemos para alimentar a nossa alma, eu sinto que seja sempre algo que flua através daquilo que é o nosso sentir no momento. Pronto, então o meu sentir no momento são livros mais pequeninos, e é exatamente isso que eu tenho aqui para vos mostrar. E eles são, eu li um no Kobo, não é bem um livro, é uma mini story. Nem é uma short story, é assim uma coisa mesmo mini, já vos vou mostrar. E alguns livros mais fininhos aqui. Eu fiz um vídeo no Instagram e eu prometi que ia fazer aqui também o vídeo completo no YouTube. Portanto, está aqui o vídeo completo com os livros deste mês e as minhas opiniões sobre eles. Então vamos começar com este, A Morte de Ivan Ilyich. Eu li 2 livros, isto é A Morte de Ivan Ilyich e outros livros curtinhos. Eu li A Morte de Ivan Ilyich e como é que isto se chama em português? Felicidade Conjugal, Family Happiness, Felicidade Conjugal em português. Este aqui eu comprei em inglês. E às vezes vocês perguntam, Natasha, porquê que tu compras livros em inglês se há os livros em português? Este livro, que tem várias histórias pequeninas de Tolstói, custou 2€ e pouco. Novo. Não é? Pronto, é a razão. É a razão. Então, este foi o que eu comprei. E a segunda razão é porque eu não encontrei a Felicidade Conjugal em português. Não sei se há, eu pelo menos não encontrei. E então comprei este que tinha os 2. Eu gostei muito da Morte. Gostei muito dos 2. Eu descobri com estes livros que gosto de Tolstói, gosto da forma como ele escreve, gosto daquela forma poética. Houve aqui tanta coisa que eu só dizia, isto é tão bonito. Gosto muito da forma poética com que ele escreve. Gostei muito dos 2. Eu dei 5 estrelas aos 2, quer à Morte de Ivan Ilyich, quer ao Family Happiness, a Felicidade Conjugal. Dei 5 estrelas aos 2, porque adorei as 2 histórias. A Morte de Ivan Ilyich foi a primeira, em que é um personagem, como o nome indica, não é? É a morte do Ivan Ilyich. O Ivan Ilyich morreu. Não é spoiler, está bem? É o nome, literalmente é o nome do livro. Pronto, e então é toda a história dele até morrer e a forma como... E uma das coisas que me mexeu com este livro... Este mês de maio foi o livro dos meses que mexem comigo. Foi o mês dos livros que mexem comigo. A Morte de Ivan Ilyich mexeu comigo num ponto muito particular, porque eu até sinto que eu estou a viver a vida da forma que eu quero e que eu desejo, e que, ao contrário do Ivan Ilyich, se calhar não vou ter certos pensamentos que ele teve, não entrando aqui em spoilers, certos pensamentos que ele teve sobre a vida dele, mas há certas coisas que este livro mexeu comigo no ponto de me fazer mudar percurso de vida. Em alguém que eu sinto, se tu me perguntares agora, Natasha, olha, tu és feliz, tu estás bem, tu sentes que o caminho onde tu estás é o caminho certo, eu digo-te que sim. Eu estou feliz, eu estou exatamente a viver a vida, como dizia uma amiga minha, eu estou a viver a vida que pedi a Deus, eu tenho a vida que pedi a Deus. Mas este livro fez com que eu olhasse para a minha vida e dissesse assim, ok, Natasha, se tu morres amanhã como o Ivan Ilyich, há alguma coisa que tu sentes que te falta.
Vamos ser sinceros, vamos aqui ao fundo da questão. Há alguma coisa que tu sentes que se morres amanhã, que poderias ter feito? Ou seja, porque se tu me disseres assim, eu gostava de ir à Lua, epá, está bem, mas se calhar essa parte aqui dentro do nosso contexto, ou do meu contexto, ou do teu contexto, se calhar é um pouco irrealista, não é? Pronto. Dentro de um contexto realista, há alguma coisa que tu possas fazer agora, que foi o que eu me perguntei a mim mesma quando acabei de ler o livro, alguma coisa que eu possa fazer agora que esteja dentro do meu controle e do meu poder e das minhas possibilidades, que eu me iria arrepender se morresse amanhã. E eu fiz. Portanto, isto fez-me fazer uma coisa que andava atrasada desde 2011, só para tu teres uma ideia. Pronto. Portanto, ele mexeu numa pessoa que eu sinto que eu estou de bem com a vida, digamos assim. E mexeu. Portanto, este livro eu mais do que recomendo a qualquer pessoa, principalmente se tu o leres e integrares a mensagem que cá está e fizeres certas perguntas desconfortáveis a ti mesma. Pronto. Foi a morte de Ivan Illich. Felicidade conjugal. Adorei. Porque a felicidade conjugal é narrado do ponto de vista feminino, portanto, do ponto de vista de uma personagem feminina. Eu não sei como é que um homem consegue escrever mulheres tão bem. Sinceramente. Parece que... Olha, não sei explicar. É a história de amor, não é? De uma jovem, muito jovem, que casa com alguém mais velho. Pronto, só posso dizer isto. E depois é tudo aquilo que se passa dentro do nosso coração. E eu, que já sou mais madura, eu sei, parece que tenho 15 anos, mas não tenho. Eu estou a brincar, hein? Claro que não parece que eu tenho 15 anos. Mas eu que estou mais madura, percebo perfeitamente aquilo que ele escreveu aqui. E gostava que mais jovens lessem isto. A Felicidade Conjugal, do Tolstói. E tocou-me muito em certas partes. Eu fartei-me de sublinhar, eu sou daquelas pessoas que escrevem nos livros. Eu fartei-me de sublinhar. Porque há aqui coisas... e depois quando há coisas que eu gosto muito, eu sublinho assim com cor. Há aqui certas partes que me tocaram profundamente. Pronto. E quando há outra coisa, eu faço com outra cor diferente. Quando é mais profunda ainda. Yeah. Pronto. Adorei este livro. Tocou-me profundamente, tocou-me muita parte da maternidade, eu até escrevi aqui, maternidade. Tocou muita parte da maternidade deste livro e aquilo que esta personagem, da Masha, né? Chama-se Masha, passou. Masha, né? Não sei, não escrevi aqui, mas acho que sim. Acho que é a Masha. Adorei este livro. Este livro com estas duas histórias, está bem? Que são duas histórias diferentes do Tolstói. A seguir, o que é que eu li a seguir? Pois, a seguir fui ler o Kafka. Que, não sei se há aqui um vídeo, mas há no Instagram um vídeo sobre este... Eu acho que também está aqui já, ou não? Se não está, eu vou pôr aqui também no YouTube. Li a Metamorfose, do Kafka. E este livro também mexeu comigo. É o que eu digo, este foi o mês dos livros que mexeram comigo. Este livro também mexeu muito comigo. Se calhar até de uma forma mais pessoal do que a morte de Ivan Illich, porque como eu te disse, sim, fez uma grande transformação na minha vida. Eu tomei uma atitude porque li este livro que estava desde 2011 para tomar. Portanto, vê o tempo que já passou. Estamos em 2026. Mas eu fiquei a pensar nisto durante dias. Dias. Porquê? Por todas as questões que aparecem aqui. Portanto, isto não te vou dar nenhum spoiler grande. Isto é alguém que acorda de manhã e que está transformado num inseto gigante. E a primeira preocupação dele é que se vai atrasar para ir trabalhar. Pronto. E eu falo sobre aquilo que aconteceu comigo no mês passado, em maio, com este livro, noutro vídeo, porque eu não vou falar aqui, eu vou te pôr o link, algures, desse vídeo, porque aconteceu uma história muito interessante comigo e com este livro, porque eu ao início achei que isto não me tinha tocado assim tanto, e que não tinha nada a ver comigo. Claro que tem, né? Pronto. E então é a história do Samsa, né, que é transformado em inseto, e todo o percurso da história. Pronto, não vou dizer como é que acaba, todo o percurso da história. E há aqui uma personagem que eu gostei muito, que é a irmã dele.
E a irmã dele mostra-me e mostrou-me, foi talvez a personagem que me tocou mais neste momento, porque sempre que nós lemos os livros, mesmo que seja uma releitura, eu acho que eu tenho aqui 2 releituras, não, só tenho uma releitura. Quando nós lemos novamente os livros, vai tocar num ponto diferente porque nós estamos diferentes. E neste momento, aquilo que me tocou foi a irmã dele, em que há uma viagem muito grande entre aquilo que ela é ao início e aquilo que ela se torna no final da história. E é o crescimento de todos nós. É a maturidade. É quando nós deixamos de ser crianças e passamos a ser mais maduros pelas circunstâncias da vida e pelos pesos das circunstâncias da vida. Eu gostei muito deste livro, gostei muito da evolução desta personagem e gostei muito da forma como eu ao início não percebi como é que isto se aplicava a mim, e a vida mostrou-me claramente como é que isto se aplica a mim diretamente. Muito bem, este foi o segundo. O que é que eu li mais aqui? Depois li este aqui também, para descontrair um bocado. Este é um livro de... Acho que não me estou a esquecer, mas espero que eu não me tenha esquecido de nenhum livro aqui, porque eu já os tinha guardado a todos. Este é um livro... não é bem um livro para crianças, porque isto não é uma história para crianças, mas é um livro ilustrado, e as ilustrações são feitas, as ilustrações deste autor são todas feitas só com caneta. Este é só feito com caneta preta. E eu gosto muito deste autor, eu tenho outro livro dele, e este livro já estava na minha wishlist há imenso tempo, e agora estava com 50% na UC, e portanto eu decidi trazê-lo e li logo. Gostei muito, gosto muito desta história. Esta história é sobre a pandemia. Esta história é sobre a pandemia, sobre uma tempestade. É sobre uma tempestade, mas no fundo ele foi escrito durante a pandemia. Tá bem? O que é que eu li mais aqui? Ora bem, depois, aí sim, já está a cair aqui qualquer coisa. Para descontrair um bocado, eu li o Pequeno Manual para a Vida, do Epicteto, que no fundo são pequenas lições para a vida. Pronto, são 50 e tal, não? Espera. São quantas? 52, 53. 53 lições para a vida que no fundo se baseiam todas na mesma premissa, que é nós temos poder sobre a nossa própria vida. No fundo é isto. E mais nada. Portanto, só aquilo que depende de nós é que é a nossa responsabilidade. Tudo o que não depende dos meus atos não é minha responsabilidade. E como não é minha responsabilidade, não vale a pena estar preocupada com isso. No fundo é isso que este livrinho é muito pequenino. Eu recomendo mesmo que leiam. É muito, muito, muito pequenino. No fundo é que ele diz. Aquilo que depende de nós são os nossos atos. Tudo o que não depende de nós, portanto, não são os nossos atos, não nos diz respeito. E temos que deixar a vida fluir e vamos viver muito menos preocupados, muito menos estressados, muito menos ansiosos com tudo. E eu tive a oportunidade, ainda durante o mês de maio, de aplicar isto na prática. É tão interessante como a vida funciona. Tive a oportunidade de aplicar isto na prática, mas não consegui explicar isto às pessoas que estavam à minha volta. Portanto, se calhar eu tenho que convidar fortemente as pessoas que estão à minha volta a ler este livro também. Porque eu consegui aplicar isto. E isto deixa-me algum receio dos livros deste... Tanto que este mês eu estou muito mais calma nos livros, porque em todos estes livros que eu tenho aqui, eu tive a oportunidade durante o próprio mês de aplicar as lições do livro. Pronto, adorei 5 estrelas também. Este foi só 5 estrelas, quase. Não, tirando a minha desilusão do mês. E se calhar do ano. Adorei este livro. Pronto, pequeno manual para a vida, dá-te lições para a vida, mostra-te que as coisas só nos perturbam se nós permitimos que elas nos perturbem. Gostei muito. Next. Eu vou deixar o pior para o fim. Li este com o meu filho, porque eles estavam a dar isto na escola, A Viúva e o Papagaio, já o tinha lido. Esta foi a única releitura, porque eu já o tinha lido. Gosto muito desta história. Gosto muito da Viúva e do Papagaio. Farto-me de falar disto com os meus filhos, e ele, como estava a ler para a escola, aproveitámos e lemos também este livro em conjunto. Vou deixar... Não, vou já falar neste, depois vou deixar o do Corpo para o fim. Li Sociedade do Cansaço. Eu tinha muitas esperanças neste livro, porque me foi recomendado por
várias pessoas. É um livro escrito por um filósofo moderno, não é? Do nosso tempo. E fala-nos sobre, no fundo, isto tudo que nós vivemos, este excesso de produtividade, este excesso de atividade, este excesso de tudo e a dificuldade de pararmos. A dificuldade de pararmos, de observarmos, de descansar, de contemplar. Então andamos sempre a correr e acho muito interessante neste livro a forma como ele me ajudou a perceber a escravidão voluntária que nós nos colocamos. Exploramos-nos a nós próprios, ou seja, que nesta sociedade do fazer acontecer, nesta sociedade da produtividade, dos likes, dos projetos, das ideias, disto e daquilo, de querer sempre crescer e crescer e crescer e crescer, em que no fundo o capitalismo nos ajudou, no fundo o capitalismo guiou-nos para um caminho em que nós somos o explorador e o explorado. Pronto. E aqui capitalismo de uma forma mais abrangente, em que nós nos exploramos a nós próprios. O que é que eu não gostei neste livro? Não gostei da forma como ele está escrito. Não sei porquê. Adorei as ideias. Concordo com as ideias praticamente todas. Está bastante escrito e tem aqui bastantes post-its também, porque eu gosto de acrescentar, principalmente nestes livros que não são de ficção, eu gosto de acrescentar aqui resumos nas coisas. A ideia está ótima. A forma como ele está escrito eu não gostei. É isso, não gostei da forma como ele está escrito. Achei muito secante. É pequenino, deu para ler até ao fim, mas a forma como ele está escrito não é nada motivadora. É só isso. Ou seja, não dá vontade de ler. Se bem que as ideias são fantásticas. Portanto, é esta ideia de nós nos autoexplorarmos, de andarmos sempre à procura da próxima coisa, de termos que ser sempre produtivos, de não termos sequer a capacidade de parar, descansar, contemplar, dormir a sesta. Mas pronto, não gostei da forma como ele está escrito. Não gostei da forma como o livro está escrito, mas a ideia é fenomenal. Pronto. E o último livro que eu li foi no Kobo, que foi a Lotaria. Foi a Lotaria. Que tem para aí, sei lá, 20 páginas. Eu não sei quantas páginas é que isto tem, mas deve ter para aí 20 páginas. É a Lotaria da Shirley Jackson. Tem para aí 20 páginas. E eu li. Opa, estava na cama e estava assim, opa, vou ler uma coisinha rápida. Eu peguei aqui no livro de contos da Shirley Jackson, já tinha ouvido falar da Lotaria e decidi ler a Lotaria e adorei a Lotaria e não consegui parar de pensar na Lotaria. E não é um bom livro para leres. Um bom livro. Então não é um livro, é uma short story. Lá está, tem para aí 20 páginas. Eu não consegui deixar de pensar naquilo. Depois não conseguia dormir, porque só estava a pensar naquilo. O contexto daquilo. E pronto, mas eu adorei. 5 estrelas, a Lotaria. Ele também está traduzido em Portugal, que eu vi na Feira do Livro. Portanto, ele está traduzido em Portugal. O livro com várias short stories está cá traduzido. E eu este mês já estou a ler outro livro de Shirley Jackson. Portanto, eu gostei. Então, acho que foram estes. Não me esqueci de nenhum. Espero não ter esquecido de nenhum. Se me esqueci de algum, peço desculpa. Mas acho que não. Acho que não me esqueci de nenhum. São os que estão também lá no vídeo do Instagram. Digam-me se houve aqui algum livro que vocês já tivessem lido, se houve aqui alguma coisa que vos ajudou. Como eu vos disse, eu dei 5 estrelas a todos, menos a este, que dei para aí 3, porque a ideia está ótima. Fantástica. A ideia é fantástica. É isso que me irritou neste livro. Porque a ideia é fantástica. O que ele diz, eu concordo com praticamente tudo aquilo que ele diz. A ideia é muito boa. A forma como ele explica é mais ou menos. A forma como ele escreve, não gostei. Pronto. Digam-me se houve aqui alguma coisa que vocês queiram saber mais um bocadinho sobre. Eu fiz um vídeo sobre a metamorfose, porque aconteceu uma cena muito interessante com a metamorfose e eu quis partilhar com vocês. Se o vídeo ainda não está aqui no canal, há de estar brevemente.
E eu vou colocar links disto tudo. Se houver alguma questão, alguma coisa que queiram perguntar, digam-me. E se quiserem partilhar comigo os vossos vídeos ou até por escrito aquilo que vocês leram durante o mês de maio, coloquem também em baixo, que eu estou muito curiosa por saber. Junho está a começar muito interessante. Eu comecei com um livro da Shirley Jackson, como eu te disse. E vamos ver o que é que junho traz. Há outros livros que eu estou a ler, mas que não acabei, que eu comecei a ler durante o mês de maio, mas que não terminei. E depois, quando vamos terminar, eu partilho aqui as ideias desse livro. Isso é outra coisa. Nós podemos ter livros que não terminamos num mês. E não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Tá bem? Há aqui um livro que é o Diário. Eu acho que eu pus isto também no outro vídeo, que é o Diário de Santa Faustina. O Diário de Santa Faustina eu comecei a ler em março, penso eu. Vamos ver. Quando é que eu comecei a ler isto? Mas está aqui escrito. Escrevam! Março. Comecei a ler em março e ainda não está completo. E nem vai estar completo tão cedo porque é um livro que eu gosto de mergulhar nele e de escrever as minhas conclusões, ter um caderninho ao lado para escrever as minhas conclusões, portanto vai demorar meses a ler, tá bem? E não tem mal nenhum. Então, se tiverem alguma coisa que queiram acrescentar, coloquem em baixo e até ao próximo vídeo.